Olá pessoal, aqui é Cassiano Zortea de Conto, médico psiquiatra, e hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre o transtorno depressivo maior, ou seja, a depressão. Vamos falar sobre alguns critérios para o diagnóstico dessa doença. Então seriam eles: a tristeza, obviamente, que é um dos sintomas que as pessoas mais conseguem perceber nelas mesmas ou nos outros, e que é o mais comum, né, da pessoa deprimida, que é a tristeza. Pode acontecer também a falta de prazer no que ela gostava de fazer antes, um desinteresse sobre os assuntos que antes despertavam muita atenção nela, alteração do peso, a pessoa começa a ganhar peso demais, ou às vezes pode até emagrecer. Então uma pessoa que também está um pouco ansiosa pode começar a ter um aumento do apetite e ao mesmo tempo, como ela tem um desânimo, um cansaço, uma fadiga, ela tende a ficar mais deitada, mais acomodada. Então há ingesta de alimento, de calorias, mas ela não gasta essa energia e ela acaba engordando, ganhando peso. Outras pessoas respondem com a ansiedade, às vezes que vem junto com a depressão, de uma forma contrária, elas não conseguem comer. Algumas pessoas se sentem tão angustiadas que não conseguem, né, nem deglutir, nem comer, e mesmo que tentem, na verdade nem fome elas têm. Então elas acabam perdendo peso nessa situação. Outra característica que pode acontecer é a pessoa ficar mais agitada, inquieta, reclamar de tudo, ficar irritada. Outro sintoma seria, e muito comum esse, né, a sensação de perda de memória ou de concentração, diminuição da concentração. Essa é uma das queixas mais comuns, inclusive, e se alguém que está vendo esse vídeo já passou por isso ou conhece alguém que passou por um quadro depressivo, sabe que a principal queixa é que começa a esquecer das coisas, que parece que a memória não funciona mais e que a pessoa acha que tem um problema de memória. Digo isso assim como se fosse um problema de memória exclusivo, como se só esse fosse o problema, né? Uma doença da memória ou da concentração. Quando na verdade esse problema é secundário ao quadro depressivo, né? A doença de base é a depressão. Então, se você tratar a depressão, a tua memória, a tua concentração tendem a voltar ao que era antes, ou seja, a voltar ao seu normal. Um inconveniente de você esperar muito também, ou deixar seu quadro das características que mais demoram a melhorar. Então você pode ter a sua memória e sua concentração igual era antes, mas são os últimos a melhorarem, ou seja, os que mais vão demorar a que você perceba então que voltou a uma normalidade como era antes. Outra questão são os pensamentos suicidas, né? Tem pessoas que têm medo de morrer, mas outras relatam que morrer, na verdade, seria a solução dos seus problemas, das suas angústias, das suas tristezas. Então ela começa a achar que seria melhor ela sumir ou desaparecer, e outras já começam a pensar em formas de como cometer ou fazer que esse sumiço realmente aconteça, né? Que ela desapareça desse mundo, ou seja, ela começa a pensar em formas de se matar. Quando a situação fica mais grave ainda, ela começa a planejar como fazer isso. Então, aí o risco para o suicídio em si aumenta muito. Outra característica é o sentimento de culpa. A pessoa começa a se sentir inútil, culpada de tudo. Ela acha que ela é um peso para as pessoas, para os familiares, que ela não é capaz de fazer nada direito, que ela está indo no trabalho, mas nem sabe como que ainda não a despediram, porque ela não é competente, e ela começa a achar que ela é um peso para todos. Então, principalmente em casa, ela começa a achar que as pessoas da família viveriam muito melhor sem ela. Isso também já é um caso de pensamento comum num quadro moderado a grave, então, do transtorno depressivo. Então, são várias questões que envolvem. Nem todo mundo precisa ter todos esses que eu falei. Então, vai ser avaliado cada caso, né? É muito individual. O que importa é que alguns sintomas, né, alguns critérios vão conduzindo para um diagnóstico, porque o médico vai percebendo a gravidade, a forma que a pessoa conta aquilo, a expressão facial, o que ela pensa do futuro, o que ela espera, né? Normalmente quem está muito deprimido tem uma desesperança, não tem expectativas, não tem planos, então o futuro para ela é algo indiferente, né? Não faz diferença nenhuma ter algum plano ou não, porque para ela isso nem é alcançável, né? Porque a autoestima dela, a autoconfiança também está muito abalada.
Então, são várias questões envolvidas para se ter o diagnóstico do quadro depressivo. Por isso que existem os psiquiatras, para poder ajudar e fazer um diagnóstico correto e instituir o melhor tratamento para cada caso. Provavelmente ficaram algumas dúvidas, mas se ficaram é só perguntar. E espero que tenham gostado do vídeo, né? E se ele acrescentou alguma coisa para ti ou faz sentido para você, que você compartilhe ou curta para que mais pessoas possam ter mais esclarecimento, conhecimento sobre os transtornos mentais e busquem ajuda, né? Ou incentivem as pessoas a buscarem, porque há recursos e há apoio e há profissionais para ajudar nisso. Certo? Até mais!